daqui em diante, tá? A gente vai começar agora. Bom dia, gente. Mais um domingo, mais um dia de EBD. Seja bem-vindo, você nosso amigo, você que nos acompanha através do canal do YouTube. Peço logo de cara para você ir aí no nosso canal e se inscrever. Também peço àqueles que já se inscreveram para clicar em cima do sininho para poderem, de forma privilegiada, receber notificações de cada vídeo que forem sendo enviados para o canal e para você acompanhar com a gente. Semana passada tem o nosso primeiro vídeo dessa série de pregações, de estudos, de EBDs sobre a primeira epístola de Paulo aos Colossenses. Foi um tema que nos instigou bastante, que tem nos desafiado a estudar mais a palavra e entendemos que, apesar de ser um tema desafiador, teológico, é também um tema atual e eu quero que você acompanhe com a gente esse tempo de meditação e estudo. Bom dia, irmãos. Mais uma vez uma honra, um privilégio começar o dia, começar o domingo junto com os irmãos, juntos, né, apesar de separados fisicamente, mas desfrutando do aprendizado na palavra do nosso Deus. A gente está começando, dá tempo ainda de você compartilhar. Pega o link aí, manda para os seus contatos do WhatsApp, para os seus familiares, grupos de família. Com certeza eles serão muito edificados pela palavra, pelo estudo da palavra. Então, como o pastor falou, é um tema, é uma carta desafiadora, mas isso deve despertar em nós mais interesse ainda, não medo, não receio que nos faça desistir de estudar a profundidade que é essa carta, mas mais vontade ainda, mais desejo ainda de aprofundarmos nesse conteúdo tão maravilhoso das Escrituras que é a carta de Paulo aos Colossenses. Então, você que por acaso está assistindo esse vídeo, está participando dessa aula e não assistiu a outra, como o pastor falou, o vídeo está disponível. Então vai lá, porque a gente introduz o que a gente vai tratar mais ou menos aí no decorrer, nas próximas semanas, sobre essa carta de Paulo. Lá a gente fala um pouco sobre o propósito no qual Paulo escreveu, algumas características da igreja. A gente vai voltar a tocar nesses assuntos, nesses temas. Nós vamos voltar a falar um pouco sobre esses temas. Só que para que você acompanhe a sequência, seria legal você também assistir o primeiro vídeo, o vídeo da primeira aula. Lá tem bastante informação. Foi a EBD mais longa até agora que a gente gravou, com cerca de 1h30 só do conteúdo da carta de Paulo aos Colossenses. Então não deixa passar esse conteúdo aí, deixa em branco não. Vai lá, assiste, participa dessa aula, mas assiste também a primeira aula. Então, nós começamos sempre com oração e eu quero convidar você a orar com a gente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Deus, pedir em nome do Teu Filho que, pelo Teu Espírito, nós possamos agora estar ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, também sensibiliza, traz sensibilidade ao coração daqueles que estão do outro lado, em casa. O templo está vazio, os lares estão cheios e pedimos que o Teu Espírito que enche a nossa vida venha também encher a vida dos nossos irmãos que em casa estão. Pai, no nome de Jesus, que Tua presença e Teu Espírito venha se manifestar. Venha estar, ó Deus, operando nessa aula. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá. Vamos começar com a leitura do texto. Como o João falou, na semana passada nós vimos uma introdução. À medida que os assuntos forem surgindo, nós vamos voltando, recapitulando aquilo que já foi introduzido e aprofundando um pouco mais à medida que for necessário que isso aconteça. Começamos na semana passada falando essa primeira parte, esse prefácio, saudação de Paulo, obedecendo aí essa saudação a um esquema fixo, presente nas cartas paulinas, presente em outras cartas também seculares, profanas. Vimos que a saudação é uma saudação basicamente impessoal, não há nada de
muita preocupação de Paulo em reafirmações, como ele faz em algumas epístolas do seu apostolado, de legitimar a sua autoridade apostólica. É uma carta nesse aspecto tranquila. E aí nós passamos para o texto propriamente dito, de saudação de ações de graça, e vamos desenvolver aí o texto, vamos ler, e à medida que lemos, vamos estar tratando com vocês. Pediu o João para ler? Sim. Vamos ler do versículo 1 até o 8, e aí a gente vai conversando. O esquema, os irmãos já estão mais ou menos acostumados. A gente vai conversando sobre o texto, né, versículo a versículo, extraindo do texto aí os ensinos de Deus para a nossa vida, e também já, na medida do possível, aplicando, trazendo as aplicações práticas para a nossa vida. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, e segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, inicialmente, trata-se de uma saudação formal, obedecendo aquilo que é muito singular na teologia paulina, a fé, o amor e a esperança, presentes aqui no texto. Veja comigo, damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé. Sempre Paulo obedece esse esquema teológico, dentro dessa visão que ele tem, que ele vai desenvolver aqui. Fé, depois ele fala em Cristo Jesus e do amor por causa da esperança. São temas que ele interliga e faz com que seja uma síntese da sua pregação e uma síntese daquilo que ele acredita que a igreja precisa possuir para que ela possa ter um conhecimento adequado sobre Deus. Essa introdução bem característica de Paulo, falando sobre fé, esperança e amor, ela é fundamental. Por quê? Porque é a base da ética cristã, como a gente já tem falado nas outras cartas, e ele faz a parte de exortação no final, a parte de parênese no final, as exortações morais, ele faz porque ele faz essa introdução, porque ele fala da fé em Cristo Jesus, e a gente vai ver que em Cristo Jesus é algo que ele vai repetir muitas vezes aqui nessa carta, porque talvez se a gente pudesse identificar um ponto, um tema mais ou menos aí para essa carta, seria a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. Então, assim, ele vai usar muito essa expressão em Cristo, né? Por meio de Cristo, nele, se referindo a Cristo. Então, ele vai usar muito isso. Então, ele vai falar dessa fé, né? Essa fé ela vai refletir, obviamente, no amor uns com os outros, né? Dos cristãos uns com os outros, e na esperança que a gente já vem tratando aí no decorrer da semana. Isso aqui que ele trata nesse primeiro capítulo como introdução, como ação de graças a Deus pela vida dos cristãos colossenses, é aquilo que vai já moldar o que ele vai tratar, e principalmente quando ele vai exortar. Então, se Paulo exorta, é porque Paulo geralmente já faz esse caminho de destacar fé, esperança e amor. Fé, amor e esperança, a ordem pode se alterar um pouquinho quando ele vai escrever outra carta, de carta para carta, mas esse tripé é fundamental, essa tríade, como normalmente é chamada, é fundamental para a teologia paulina, para os escritos paulinos, e para fundamentar, inclusive, por ser a base de uma ética, de uma vida cristã, né? Seria a base de uma vida cristã, segundo o apóstolo Paulo.
Sim, e essa tríade, ela sustenta a teologia paulina. A teologia dele é sustentada por isto. E as advertências, as exortações, decorrem desse fundamento que ele estabelece sempre no início. Paulo vai construindo fundamentos para depois se utilizar dos fundamentos que ele já estabeleceu. A fé, o amor e a esperança. Não se pode perder de vista em Paulo nunca isto, sabe? Porque tudo gira em torno desses fundamentos, desse tripé. E falando nisto, e observando isso que Paulo diz, é preciso que você entenda uma coisa. Esse estar em Cristo, que nós vamos desenvolver bastante aqui, é um estar em Cristo que não se concretiza de forma conceptual. É um estar em Cristo que acontece de forma espiritual. É quase que aquilo que em Romanos nós tratamos como união espiritual, união mística. Estar em Cristo, estar no Senhor, estar dependente dessa cristologia que é central, você colocou como sendo um ponto central para a teologia de Colossenses, a centralidade de Cristo, e eu acrescentaria, não como oposição, mas como uma adição, a centralidade e a supremacia, porque acima da centralidade está a supremacia, porque Cristo aqui não apenas é o centro, mas também ele está acima. Acima de quê? De anjos, de poderes, de principados, de elementos do mundo. Esses elementos do mundo que são carregam muito uma influência pagã, são os elementos que compõem a existência das coisas. O fogo, a terra, o ar, os astros, né? Os astros, esses elementos do mundo. Esses elementos do mundo estão rivalizando, ou dentro da comunidade, está penetrando essa ideia de que esses elementos do mundo são tão importantes quanto o Cristo, e às vezes até substituído. Então Paulo quer rechaçar a ideia de que esses elementos do mundo eles estão no mesmo patamar que o Cristo da Escritura. E Paulo vai dizer, não, acima de tudo isto está o Cristo. Não apenas acima, mas também o Cristo está no centro. Ele está no centro e ele está acima. Talvez na parte central desse primeiro capítulo, a gente vai... Talvez, todas essas coisas que a gente está falando vão ficar mais claras. Mas a ideia é o seguinte, Paulo não apresenta Cristo como aquele por meio no qual todas as coisas foram criadas, mas ele coloca Cristo como Senhor de todas as coisas, Senhor sobre toda a criação. E aí a gente vai ver como Paulo vai argumentando aos poucos, e ele usa alguns termos que nos dão base para afirmar o que nós acabamos de afirmar. Por exemplo, quando ele vai usar rudimentos, essas palavras assim que dizem respeito aos astros. É porque nós já falamos na aula passada, havia uma série de desvios, principalmente oriundos do paganismo, que faziam com que houvesse esse sincretismo e essa mistura perigosa nessa comunidade e em outras comunidades, como nós falamos na semana passada, de Hierápolis e Laodiceia. Então, a gente vai... Aqui é importante a gente... No versículo 4 é importante a gente destacar mais uma vez que Paulo vai dizer o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé. Então, na semana passada nós falamos que Paulo, ao que tudo indica, ele não esteve nessa comunidade e, com certeza, isso a gente pode afirmar, com certeza, não foi o seu plantador, né? A gente já falou, e a gente vai ver mais um pouquinho adiante, que Epáfras é aquele responsável por plantar, talvez manter ele como pastor, cuidar como pastor dessas comunidades, não só de comunidades de Colossos, mas as outras também. No capítulo 2 a gente vai ver mais um argumento aí que pode nos ajudar a compreender que Paulo, de fato, não conhecia aqueles cristãos, ainda que aqueles cristãos o respeitassem a autoridade apostólica dele. Como a gente já comentou também um pouco na semana passada. Então ele vai dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé, né, da fé
que tem em Cristo Jesus, da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. É interessante, mais uma vez, destacar isso. A fé em Cristo conduz automaticamente ao amor. E que produz a expectativa da vinda do reino de Deus, que é a esperança de todos nós. É uma sequência assim concatenada. Você tem a fé presente, a fé gera uma ação, essa ação é uma ação de compaixão, de amor, e depois disto, a única coisa que o cristão pode fazer é aguardar pacientemente a vinda de Jesus Cristo. E aí está o terceiro elemento, que seria a esperança. E aí ele prossegue, né? Ele vai falar, por causa da esperança, versículo 5, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Outra coisa que Paulo faz aqui, que é importante a gente destacar, é a ênfase no Evangelho. Como o Evangelho aqui é central também. Né? E quando a gente fala de Evangelho, a gente considera toda a obra de Cristo. E aqui ele vai dizer, pela palavra da verdade no Evangelho. Então, isso é fundamental considerando o teor da carta. A gente pode chamar de uma mistura ali, pessoas que estavam misturando o Evangelho com outras coisas. Então, é fundamental a gente entender isso. Paulo vai falar aqui do Evangelho. E aí, depois que ele vai discorrer sobre isso, é a compreensão acerca do Evangelho, né, que ele passa para os colossenses, para que os colossenses pudessem confrontar. Eu disse na semana passada, na última aula, que, ao meu ver, a carta tem um tom apologético, ainda que isso seja muito sutil. Apologética seria uma defesa da doutrina, defesa da fé. Paulo está escrevendo também para isso, né, para fortalecer com argumentos aqueles cristãos que estavam sendo atacados pela heresia de Colossos, essa heresia perniciosa de influência pagã que estava sendo misturada. Não é que estava vindo dando as caras totalmente, mas vinha sutilmente como um adendo ali, como algo que não fosse aparentemente contrário, mas vinha de forma sutil, minando ali aquela comunidade. Então Paulo ele vai já aqui, antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E ele vai dizer que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, o que Paulo faz aqui, já desde essa ação de graças, esse começo aqui, é justamente reforçar que o conhecimento é pelo Evangelho, é em Cristo. Então, ele está querendo fazer com que os colossenses, os cristãos de Colossos, sejam impactados pela palavra que faça eles lembrar de que o que eles creem é o Evangelho, é Cristo o Evangelho, é a centralidade de Cristo, é a supremacia de Cristo. Então, ele está formando uma base. Sim. Você vê também uma coisa, João. Vocês também que estão com a gente, acompanha aqui a gente. Nem Gálatas, se por um lado as doutrinas que estão entrando, elas são sutis, Paulo não é tão sutil assim. Apesar de parecer que está sendo sutil, uma palavra me diz que ele não está sendo tão sutil assim, que é a verdade do Evangelho. Nem em Gálatas ele usa essa ênfase, essa ênfase dele de dizer que o Evangelho é verdade. Paulo diz em Gálatas, ele tem uma palavra de automaldição, que se alguém pregar um outro Evangelho. Aqui não, aqui ele ao mesmo tempo não é duro, não é com a comunidade. Tira essa parte que eu estou pensando. Ele não é duro com a comunidade, mas... Não, é que eu fugiu completamente a palavra aqui. Lili, depois você tira essa parte aqui. E começa daqui da onde eu vou começar agora. Se por um lado Paulo tem uma ênfase muito grande em Gálatas, aqui essa ênfase ela fica muito descrita quando ele se utiliza dessa palavra, o Evangelho da verdade. Ele usa a verdade como sendo uma referência. Isso parece, para a nossa geração, algo até intolerante, algo até arrogante, dizer que ele tem a verdade. Ele está lutando pela verdade. Ele está expondo a verdade.
E a verdade só está no Evangelho. Não há verdade fora do Evangelho. E o Evangelho está centralizado na pessoa de Cristo. E Cristo exerce poder sobre todos os opositores. Os opositores não são rivais à altura do Evangelho e muito menos de Cristo. E aí ele vai prosseguindo, né? Esse evangelho que chegou até os Colossenses também chegou em outros lugares do mundo, ele vai dizer, e esse evangelho produz fruto. Esse evangelho produz fruto, é o que ele vai dizer, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então a gente vê aqui que além dele falar da verdade do evangelho, ele de forma bem sutil também ele vai dizer o seguinte, olha, esse evangelho, ele produz frutos. Então isso também é importante para fundamentar aquilo que ele vai falar mais na frente, no capítulo 3, mais especificamente, sobre as virtudes, sobre os vícios que devem ser abandonados e as virtudes que devem ser cultivadas, já que nos despimos do velho homem com os seus feitos e nos revestimos do novo homem. Então isso aqui é importante também. As primeiras partes da carta, né, a saudação, a ação de graças, e aonde Paulo geralmente ora também, essa estrutura bem característica das cartas helenísticas, é onde Paulo vai começando a caminhar para construir as bases para o corpo da carta. E a gente vai ter o corpo da carta aí ainda no capítulo 1, quando ele vai, a partir do versículo 13, falar da excelência da obra de Cristo, tanto na criação quanto na redenção, como a supremacia de Cristo também, como Senhor de toda a criação, como Senhor de todas as coisas, mas o que vai dando uma moldura para esse argumento principal, que é a heresia que ele quer combater, a heresia de Colossos, é justamente esse pedaço da carta aí, que é a ação de graças. Na ação de graças, Paulo identifica as características da igreja, ele vai elogiar a igreja, e na maneira como Paulo elogia a igreja, Paulo também, de certa forma, leva a igreja a manter aquelas práticas que ele elogia, porque ele faz isso de forma intencional. Quando a gente costuma, para a gente exemplificar, quando a gente elogia alguém, a gente está querendo que a pessoa mantenha aquela prática, né? A gente não está querendo que ela abandone aquela prática, a gente está destacando. Estabelecer vínculos, dizer para elas da importância disso, mostrar como isso salta aos olhos das outras pessoas, para que elas se mantenham firmes nesse propósito, para que elas não percam de forma alguma aquilo que já possuem, e isso é algo que salta aos olhos dos outros. É uma virtude. Virtudes têm que ser cultivadas, alimentadas, fortalecidas. As virtudes são para ser desenvolvidas. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então assim, quando eu me refiro a alguém, por exemplo, fulano é tão amigo, amigável, amoroso, eu tô destacando uma virtude que salta aos olhos das pessoas, e eu estou destacando justamente porque eu aprecio tal postura e quero que aquela pessoa mantenha aquilo. Então Paulo, ele é uma forma sutil de dizer para aquelas pessoas, para aqueles cristãos, que eles devem manter, devem caminhar constantemente na prática que é elogiada por eles. Então é isso que ele faz aqui. Quando ele começa a carta, ele faz isso. Ele dá as credenciais dele, algumas mais elaboradas, outras nem tanto, como é o caso da carta aos Colossenses, em que ele tem um tom mais leve, porque a igreja reconhecia o ministério dele. Na ação de graças, ele faz mais ou menos isso que a gente está falando, ele vai destacando as características. Então Paulo não está dizendo, Paulo não está simplesmente falando, que bom que vocês tenham fé em Cristo, têm amor uns com os outros, têm esperança. Ele não está simplesmente falando isso. Ele está falando isso, elogiando a comunidade, mas está dizendo implicitamente o seguinte, esses dons que vocês têm, essas bênçãos que vocês receberam de Deus, é para que vocês mantenham. Então, ele está, de certa forma, não exortando, assim, um tipo de... uma exortação. A gente acha que exortação é só para correção. A exortação não é para correção apenas. A exortação é também para reafirmar valores.
vocês receberam esses dons, vocês têm desenvolvido essa virtude, permaneçam nelas. Permaneçam nessas virtudes. Quando nós exortamos alguém, exortamos a afastar-se do mal e apegar-se ao bem. Não trata-se apenas de afastar-se do mal. Também apegar-se ao bem também é uma exortação. Ou seja, a exortação é para reforçar o conhecimento, a vivência, aquilo que já aprendemos, as virtudes que já recebemos. Nós somos exortados também a permanecermos na palavra e a também nos afastarmos do erro, dos desvios, de tudo que está relacionado também à falta. Isso é a sabedoria de quem é chamado por Deus para exercer a liderança, para exercer o apostolado, como o apóstolo Paulo, para exercer o ministério pastoral, para exercer algum tipo de liderança sobre outra pessoa. Porque Paulo, quando ele precisa ser duro, e claramente duro com alguém, ele é no amor, claro, mas ele não deixa de ser duro, enfático. Mas aqui ele de outra forma também vai exortar, ainda que essa exortação não se caracterize para alguns como exortação, mas ele está sim fortalecendo uma verdade que é que eles devem se manter nesses dons, nessas virtudes. Então é uma maneira sábia. Então isso é uma coisa que nós podemos extrair já de aplicação prática. Você que exerce liderança sobre outra pessoa, numa comunidade, na igreja, você também tem nas escrituras meios pelo qual você pode exortar sem ter aquela característica mais dura. Você está reforçando uma virtude de alguém, exortando ela a continuar praticando aquele bem, aquela atitude boa, aquela postura, aquele dom, aquela virtude. Então isso é uma coisa que a gente pode extrair aqui também desse texto do apóstolo Paulo. E ele vai seguindo, desde que no dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. E ele vai dizer quem foi o instrumento pelo qual o evangelho chegou até aquela região. E não foi por meio dele, não foi por meio diretamente do apóstolo Paulo, indiretamente podemos dizer que sim, mas isso é uma coisa interessante, porque geralmente a gente pensa que o apóstolo Paulo escreveu as cartas para todas as igrejas em que ele percorreu, passou, plantou, mas aqui nós temos uma situação que difere dessa normalidade aí, de que Paulo escreve para as igrejas aí que ele plantou, que ele teve alguma contribuição. Aqui nós podemos afirmar que ele contribuiu, porque nós entendemos que Epáfras era alguém que foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Epáfras é aquele... na semana passada a gente falou que Epáfras provavelmente conheceu o apóstolo Paulo e conheceu o evangelho através do apóstolo Paulo, muito provavelmente em Éfeso. Éfeso ela ficava não muito distante daquela região, cerca de 160 quilômetros mais ou menos daquela região. Era uma distância também não é muito pouca, mas é uma distância que dava para ser percorrida em poucos dias. Não era uma realidade assim, não tinha que cruzar um mar, não era uma coisa muito distante. Então, provavelmente Epáfras conheceu o apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, conheceu o evangelho enquanto ele esteve em Éfeso. O apóstolo Paulo ele ficou um tempinho em Éfeso, um bom tempo em Éfeso. 3 anos. Aproximadamente 3 anos, e ministrando. 3 anos é bastante coisa, dá tempo de você conhecer muita gente. Paulo, em Atos, é registrado que Paulo aluga uma escola, a escola de Tirano, e alguns estudiosos vão dizer que Epáfras é fruto desse trabalho do apóstolo Paulo naquela região de Éfeso, um trabalho muito promissor do apóstolo Paulo naquela região, apesar das perseguições que ele sofreu. E aí Epáfras ele se torna, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era aquele responsável pela liderança daquelas comunidades. É ele que vai até o apóstolo Paulo, enquanto Paulo está preso em Roma. Eu assistindo depois o vídeo da EBD de semana passada, eu percebi que a gente não acabou não situando um pouco a situação de Paulo quando ele escreveu essa carta, mas ele, ao que tudo indica, é uma carta da prisão. Paulo está preso em Roma, prisão domiciliar. Paulo está escrevendo ali aproximadamente 62 depois de Cristo, naquela prisão onde se encerra o livro de Atos dos Apóstolos. E ele está escrevendo, ele escreve inclusive, a gente pode depois tratar
dessa pequena carta, que está muito ligada a essa, que é Filemão, ele escreve mais ou menos ali na mesma época, enviada mais ou menos na mesma época. Então, o que a gente vê é que Epáfras, preocupado com a comunidade, vai até Paulo, relata para Paulo o que está acontecendo na comunidade, e ele então permanece com Paulo por um tempo. Não é Epáfras que volta, depois a gente vai ver isso, não é Epáfras que volta com a carta para a comunidade, ele permanece um tempo com Paulo, mas ele relata para Paulo o que está acontecendo naquela comunidade. E o que Paulo faz é enviar essa carta. Então, assim, ele vai destacar, ó, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros fiel ministro, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, no versículo 7 que você acabou de ler, eu quero destacar algumas questões. Primeiro, Paulo não está fazendo isso como um intruso. Epáfras é o fundador da comunidade, mas há total entrosamento entre eles. Mais que isso, o próprio Epáfras, reconhecendo a autoridade apostólica de Paulo, como nós falamos na semana passada, reconhecendo que ele está debaixo da liderança de Paulo. Paulo é, sim, o apóstolo. Ele, sim, deve exercer autoridade sobre todas as igrejas naquela região, inclusive sobre as lideranças que ali foram sendo levantadas, e na qual Epáfras é uma delas. Epáfras relata a Paulo o que está acontecendo, e Paulo, então, escreve essa comunidade. E quando Paulo escreve, ele faz questão de dizer, e de deixar na carta escrito isso, que Epáfras é que o instruiu com relação àquilo que estava acontecendo na comunidade. Porque alguém na comunidade poderia pensar, mas quem é esse Paulo que está aqui intervindo? Então, só porque ele é apóstolo, mas ele não tem nenhuma vivência conosco. E a nossa liderança é Epáfras. Sim, Epáfras é a liderança local, mas Paulo a reconhece, e Epáfras reconhece Paulo como sendo legitimamente apóstolo, e por isso busca a ajuda de Paulo, e nos dá a impressão aqui que esses problemas, João, que a comunidade está vivendo, são problemas que Epáfras não conseguiu resolver sozinho. Que ele não possuía, talvez, e aí nós vamos ver isso lá na frente, ele não tinha uma habilidade, uma substância teológica e uma capacidade de convencimento já tão apurada como de Paulo, para convencer a comunidade a não ouvir aqueles que estão trazendo esses resquícios pagãos para dentro da comunidade, que é o que nós vemos a partir do versículo 13, que Paulo desenvolve esse hino cristológico, que é um hino, mas também de uma precisão teológica cristocêntrica imensa, que nós vamos ver mais à frente. E assim, é importante também destacar o caráter humilde de Epáfras, né? Porque se ele não consegue resolver, ele não tenta resolver, ele, de certa forma, vai reconhecer. Isso é uma demonstração de reconhecimento do ministério apostólico de Paulo, porque o apóstolo era aquele que era responsável pela doutrina, pela doutrina da... tanto que em Atos dos Apóstolos nós cansamos de ver no relato de Atos, que quando se fala em doutrina, geralmente se fala da doutrina dos apóstolos. Então, assim, o responsável pela doutrina era o apóstolo. Então, Epáfras, reconhecendo isso, não agiu, ele reconhecendo a sua incapacidade, talvez, de lidar com a situação, vai até Paulo, vai até o apóstolo Paulo, que é o apóstolo, e aí ele vai relatar toda a situação que estava acontecendo. E aí a gente vai para o versículo 9, eu vou ler rapidamente do 9 ao 12, como a gente fez do 1 ao 8, e a gente vai tentar ir até o 12, que é mais ainda a introdução, e aí na semana que vem, na próxima aula, a gente mergulha com força aí a partir do versículo 13. Ainda estamos na beirada ainda. Sim. O mingau tá quente, a gente vai comer pelas beiradinhas, sabe? Nós estamos nas beiradas ainda. E assim, na beira. A gente vai para o versículo 13 em diante, que aí não só é o ponto central do capítulo, mas talvez seja já o ponto central de toda a carta. Porque o que
que Paulo vai tratar nos versículos 13 em diante é aquilo que é o combate à heresia em si. É o combate àquela heresia que a gente já tratou na aula passada. Mas ainda aqui a gente consegue ver já como Paulo, mais uma vez a gente consegue ver como Paulo sutilmente já começa a tratar a situação. Porque no versículo 9 é o que ele vai dizer: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero que você preste atenção como Paulo vai usar essas palavras aqui: conhecimento da sua vontade, né? Conhecimento, sabedoria e entendimento. E aí eu quero que você lembre um pouquinho do que a gente já tratou na aula anterior, e a gente vai lembrar aqui, sobre o que estava acontecendo nessa comunidade. Qual era a heresia de Colossos. E a gente vai lembrar que na semana passada a gente falou um pouco sobre o gnosticismo, que não é o que está sendo combatido aqui. Mais uma vez a gente deve destacar isso, porque se a gente falar que o que Paulo está combatendo aqui é gnosticismo, a gente vai estar cometendo um anacronismo, foi o que a gente já trabalhou um pouco na semana passada. Mas o que a gente tem aqui é algo parecido. Talvez aquilo que foi sendo desenvolvido no primeiro século até chegar no segundo século e ser identificado como o gnosticismo. E essa compreensão que a gente consegue já perceber aqui, minando ali na igreja de Colossos, é o seguinte: é uma salvação pelo conhecimento. Né? Você precisa, não basta a obra de Cristo, não basta o sacrifício de Cristo, a sua morte e ressurreição, não basta. Né? Essa heresia ela tem a ver com conhecimento. E se nós olharmos para o gnosticismo como essa heresia mais desenvolvida, a gente vai ver o quê? Que no gnosticismo é exatamente isso que acontece, uma salvação pelo conhecimento. Há um certo conhecimento oculto que no gnosticismo ele é restrito a alguns poucos e que precisam ser iniciados, e para que você seja salvo, liberto, você precisa ter esse conhecimento especial que é reservado a poucos e que você precisa ser iniciado e progredindo. Então é uma meritocracia do conhecimento, né? Você vai... E esse conhecimento é condicionado também a vários ritos, que aí nós vamos ver exatamente isso. Por que é paganismo? Porque esse conhecimento não é graça. Esse conhecimento, ele é através de um esforço de apreensão mística, de cumprir rituais, de ter uma relação especial. Os próprios pertencentes a esse grupo, os que pertencem a esse grupo também já são especiais por conta de méritos, porque são somente os iniciados, os que têm essa capacidade de conhecimento. Veja que Paulo está refutando aqui, porque ele está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, por essa razão também, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento. Olha, vocês podem, pelo Evangelho, receber um conhecimento pleno, a plenitude, o pleroma. O homem pode ser pleno pelo Evangelho. O Evangelho, o conhecimento de Cristo, à medida que for sendo revelado a vocês, vocês vão ter esse conhecimento absoluto de Deus. Não absoluto no sentido matemático, mas no sentido de amplo conhecimento de Deus. E somente por Jesus e que isso acontece. Então Paulo está dizendo: olha, vocês vão ter esse conhecimento pleno da vontade de Deus e de toda a sabedoria e de entendimento espiritual. Olha, tudo que os hereges de Colossos propõem aos fiéis e à igreja, Paulo está dizendo: vocês já têm isso através do Evangelho. Vocês não precisam dessas coisas. Vocês não precisam desses acessórios. Isso é só modismo. A gente, quando começou a falar um pouco da questão prática na semana passada, nós falamos sobre essa questão de modismo e nós vemos o paganismo entrar dentro da igreja. Terminamos falando sobre a questão do horóscopo, que a mística, o esotérico, a revelação especial, o conhecimento sensitivo
essa capacidade de compreender, de sentir e de ver as coisas que não estão escritas. E Paulo está dizendo, não precisa nada disso. Eu estou aqui ensinando o Evangelho. E é preciso lembrar, a partir do versículo 7 que Paulo diz, também do qual eu sou fiel ministro, ele está trazendo para si a prerrogativa do conhecimento, porque eles não têm ainda a Escritura. Qual é o fundamento do nosso conhecimento hoje? É a palavra de Deus. O que a igreja do Novo Testamento, que é uma igreja de origem pagã, que não tem a Torá na mão, vamos pensar aqui que esses irmãos não têm a Torá na mão, a Torá não é referência absoluta para eles, essa comunidade não é uma comunidade de judeus cristãos, é uma comunidade evidentemente pagã, eles não têm a Torá como referência. O que eles têm como referência? Paulo, aquilo que os apóstolos ensinam, porque no início a carta, a autoridade, a doutrina são os próprios apóstolos. Eles são a doutrina viva. O texto não é escrito, o texto é a vida dos apóstolos. Esse texto depois se torna um texto escrito, que é o Novo Testamento, que é um texto apostólico. Mas naquele momento o texto é um texto vivo, é a pessoa, é o próprio apóstolo. O apóstolo detém o conhecimento fundacional do cristianismo, aquilo que nós baseamos a nossa fé, está na doutrina apostólica, ensinada por eles, pelos apóstolos, e eles ainda estão vivos. Então eles são ainda a base dessa doutrina, já que essa comunidade não possui e não tem a Torá com tanta importância que tinham outras comunidades, como talvez a comunidade e as igrejas da Galácia. Então Paulo está dizendo, eu sou o fiel ministro dessa palavra. E ele está dizendo, vocês vão reconhecer e vão ter o pleno conhecimento pelo Evangelho que eu estou ensinando. Vocês não precisam procurar outras coisas, procurar cura, procurar bênção. Isso aí está muito mais a ver com a gente hoje, né? As pessoas às vezes querem novidades, esse tempo de coronavírus, esses tempos de pandemia, a pessoa pode pensar, não, vou buscar uma oração forte em outra comunidade, onde eu possa receber algo especial, lá tem uma revelação, lá eu vou ter uma compreensão. Há também uma certa idolatria hoje contra pastores, com relação a pastores que são midiáticos. Às vezes eu acho engraçado porque as pessoas têm um pastor conhecido ou qualquer outro, nenhum problema, nenhum ciúme, mas o cara está falando o óbvio, que está no texto bíblico. Aí põe lá, pastor fulano. Não é o texto de Paulo aquilo. Atribua a pessoa correta. O texto é paulino. Ele só fez uma paráfrase. Ele só repetiu aquilo que Paulo disse. Ou então disse o óbvio, mas é midiático, né? Causa uma certa... fulano. Parece dar peso. Dá peso. Não precisa dar peso à palavra de Paulo. Paulo é o apóstolo por excelência. Paulo é o apóstolo por excelência. E ele diz claramente a respeito de si mesmo. Olhem para mim. Façam como eu faço. Vivam como eu vivo. Porque o que eu faço e o que eu vivo, eu estou fazendo a exemplo de Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Podem me imitar. Podem seguramente me imitar. Ou Paulo é louco, ou ele de fato é alguém que conhece a Cristo, que sabe o que está dizendo e que pode ser seguido com segurança. E eu creio que é assim. Tanto é que o texto da Escritura, o Novo Testamento, que tem 27 livros, tem 12 epístolas que seguramente são textos de Paulo. E aí a gente vai voltando aqui para a questão do conhecimento, o que o próprio pastor falou, né? Se a gente olha para a situação que estava acontecendo lá e a gente vê que esses iniciados, esses homens, esses hereges, herege tem que ser tratado como, tem que ser mencionado como herege mesmo. Herege é aquele que desvia o indivíduo da palavra de Deus. O herege não é bonzinho, não. Herege não tem nada de bom. Herege quer desviar
quer perverter a palavra. Ele pode ser até simpático com você, mas o que ele está tentando fazer é desviar você da Escritura. Então, a heresia é uma coisa maligna. Na Idade Média ia para a fogueira. Nós aqui somos pessoas tranquilas, não fazemos essas coisas. Mas o que acontece é que realmente se tratava de uma heresia muito perniciosa, muito perniciosa. Assim, por muito menos na Idade Média as pessoas foram para a fogueira. Foram. Por muito menos. Era eficiente. A fogueira acesa, uma vez acesa, resolvia o problema da heresia. Mas o que a gente vê aqui é o seguinte, Paulo está confrontando, Paulo está mostrando que o pleno conhecimento ele procede de Deus. E esse conhecimento, essa sabedoria espiritual, esse entendimento espiritual, que é o que ele vai dizer aqui, ele faz com que o crente viva de modo digno do Senhor. É o que ele vai dizer no versículo 10. Né? Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então o que faz alguém virtuoso, o que faz alguém possuir virtudes, não é o conhecimento, não é a gnose. Se a gente olhar para aquela heresia, não é o conhecimento privilegiado de coisas ocultas que estavam restritas apenas a um grupo que deveria seguir uma série de critérios para chegar a esse conhecimento. Não, o que produz boas obras, o que traz mudança no caráter, o que traz mudança na vida, o que faz com que alguém frutifique em toda boa obra, que como ele vai dizer no versículo 10, é o pleno conhecimento da vontade de Deus, é o Evangelho, a compreensão do Evangelho, a aplicação do Evangelho à vida. É o entendimento espiritual. Então Paulo está, mesmo no momento em que Paulo está orando pelos colossenses, ele está ensinando aos colossenses. A oração também ensina. A oração também tem um cunho didático. A oração também ensina. Paulo está agradecendo a Deus, Paulo está orando pelos colossenses, Paulo declara que está orando pelos colossenses, e nessa declaração que ele faz, ele está ensinando já, e já está combatendo essa heresia perniciosa que estava ali sendo minada naquela igreja. Então, isso que ele faz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então ele fala, crescimento no pleno conhecimento, mas não esse conhecimento oculto que está sendo ensinado aí, que você deve fazer isso, aquilo, ser iniciado para poder ser salvo. Não, o pleno conhecimento de Deus, crescer no pleno conhecimento de Deus. E ele vai seguindo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Alegria. Sim. Só para a gente voltar um pouquinho, João, aqui, passou um pouco rápido aí para mim, e eu queria voltar só à questão desse pleno conhecimento, porque eles imaginavam a coisa da seguinte forma, faziam vários jejuns, meditavam, repetiam certos textos, repetiam certos jargões, certos mantras, faziam todo o rito que esses mestres pagãos ensinavam e automaticamente havia uma iluminação. E aí então eles compreendiam as coisas. Então eles eram iluminados, vinha um clarão. Sério, não estou fazendo nenhuma caricatura, não. É esta a ideia. Eles eram iluminados por seres celestes, viam luzes, viam anjos, contemplavam visões, tinham revelações, recebiam revelações especiais. Gente, isso é misticismo que está sendo, muitas vezes na atualidade, substituindo a palavra de Deus, está sendo colocado no lugar da palavra. É possível ter experiências espirituais? É possível sim. Nós não estamos negando que o Espírito Santo possa falar às pessoas de forma íntima, individual. O problema é tornar essas experiências pessoais, íntimas, que não são padrões para estabelecer a forma de espiritualidade para as outras pessoas, como sendo padrão, como sendo a forma, como sendo o caminho. Então os mestres que estão entrando nessa comunidade, tentando minar a doutrina apostólica paulina, vão tentar mostrar e ensinar o quê? Há um caminho, você vai descobrir uma frecha de luz através desse tipo de rito que nós estamos ensinando, desse mantra, dessa repetição.
essa música, esse tom, a forma como você ora, como se isso fizesse alguma diferença. Não importa isso. Isso não importa. O que importa na mensagem, no relacionamento, na experiência, é com quem você está ligado. Está ligado à fonte que gera vida, que é o próprio Cristo. Ou seja, Cristo é suficiente. Tantas e tantas e tantas cartas Paulo vai enfatizar isto, a suficiência de Cristo, a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo. Você não precisa de nada a não ser de Cristo. E Paulo, orando, está ensinando. Paulo o tempo todo insiste com a comunidade para levá-la a voltar-se unicamente para Cristo. Porque eu percebo que quando trata-se de questões místicas, de questões que tocam no aspecto espiritual, de revelações, nós somos extremamente suscetíveis a sermos tocados. Porque é muito difícil discutir com alguém que diz que ouviu, falou, viu, teve uma experiência. Nenhuma experiência pode ou precisa ser descartada. Poder pode, mas precisa ser descartada. Ela só deve ser descartada quando essa experiência é idolátrica, porque ela sai da centralidade de Cristo e vai para outra coisa. Às vezes, para pessoas ou para formas em que nós criamos, que nós entendemos que são formas adequadas de se chegar ao conhecimento de Jesus, ou a forma de um conhecimento de Deus. A forma de se chegar ao conhecimento de Deus é através de Cristo. Essa é a forma. Não tem outra forma. Não, por mais místico, espiritual que possa parecer, eu faço isso, faço aquilo, não. Cristo é o mediador. Você só tem relação com ele através de Jesus. E aí ele vai dizer que é isso que inclusive fortalece, né? Sendo fortalecidos com todo o poder. Então são palavras assim importantes que ele vai usar estrategicamente para confrontar a verdade do Evangelho, o conhecimento da vontade de Deus, né, revelado em Cristo, e é que ele vai dizer que sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, ele vai encerrar essa parte de introdução da carta. O que a gente vai ter daqui em diante é o conteúdo mais pesado da carta, é o conteúdo mais profundo da carta, talvez por ser aquela parte da carta chamada de corpo, onde ele vai confrontar claramente esses ataques heréticos, característicos aí desses hereges perniciosos aí da heresia de Colossos. Então ele vai encerrando aqui essa parte, destacando aí que o que a gente já falou, né, sobre o pleno conhecimento de Deus é o que fortalece, né, com poder, com a força da glória, com a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, e com alegria também. Então, meio aquele tom do final da epístola aos Tessalonicenses, né? Sim. Sumário, né? Ele termina com esse tom de sumário. Perseverança, então guarda a perseverança, sejam longânimos, tenham alegria, deem sempre graças, sejam idôneos, e Paulo vai fechando essa primeira parte para depois entrar do versículo 13 do primeiro capítulo até o terceiro capítulo. Aí é pancada, aí é pesado, vem preparado mesmo, porque é pesado, A teologia de Paulo aí vai ser profunda, importante, e para a gente se empolgar também. Porque a gente tem que se empolgar com isso, gente. Não pode só que essa teologia que não mexe com a gente, que não empolga a gente, que não faz a gente se sentir apaixonado por isso, por esse Deus, por esse Cristo, por esse Evangelho. Assim, eu tenho uma... É tão difícil a gente falar que tem uma preferência por determinada parte da Escritura, porque toda a Escritura, toda a palavra de Deus é rica, riquíssima. Só que esse texto, a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com ele, de ler com atenção, eu fiquei tão apaixonado por esse texto, que esse foi o primeiro texto da Escritura que eu memorizei, pelo menos do versículo 13 até o versículo 17, ali eu consigo
falar esse texto sem precisar ler, porque eu realmente fui muito tocado por esse texto, a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo, sabe? Como Paulo está transbordando Cristo. E é um texto para o culto, para adoração. Sim, sim. Porque é um texto para ser orado na igreja, é um texto para nos curvarmos e para reconhecermos o tremendo, a tremenda revelação que Deus tem aqui, traz aqui, e como é gloriosa essa revelação, sabe? Como é gloriosa a revelação, e que não há necessidade de mais nada, a não ser nos prostrarmos diante daquele que tudo fez, que tudo faz, que tudo está realizando, sabe? É uma coisa e assim, empolgante. Eu sei que a gente vai falar isso na semana que vem, mas assim, esse texto, uma leitura desse texto ele vai passar pela doutrina da criação, ele vai passar pela redenção, ele vai falar sobre perdão, remissão de pecados. Então é um texto extremamente rico em doutrinas, não só a cristologia, mas outras doutrinas também estão aqui entrelaçadas com a doutrina de Cristo, com a cristologia. Então assim, prepare-se aí desde já, leia o texto também, leia o texto com atenção, porque o que a gente vai meditar aí na semana que vem, estudar na semana que vem, é de uma profundidade extraordinária. Não é exagero nosso, não. É realmente fantástico esse pedaço da Escritura Sagrada. Sim. O texto bíblico é para adoração também. E é tão importante que a gente resgate isso. A teologia não tem que ser fria. A gente falou isso semana passada, mas termino repetindo isso. A teologia precisa mexer com o coração da gente, precisa aquecer o coração, sabe? E exatamente por esse texto ser um texto central na epístola, em que também é central a pessoa de Cristo, não se pode, quem conhece o amor de Cristo, ter outra reação diante da explícita revelação de Deus no seu Filho, ter outra atitude, senão essa. A gente quer ficar aqui falando. Deixar pra semana que vem. A gente quer ficar aqui falando. O primogênito da criação. O primogênito dos mortos. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, na semana passada eu preguei na igreja, e falei do primeiro que ressuscita dos mortos. Mas aqui, ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro em tudo e em todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. Glórias eternamente a ele. Exatamente. Amém? Vamos orar então? Deus eterno, glorificamos o teu nome, reconhecemos tua soberania, porque tua soberania é absoluta. Não há reino, não há império, não há poder nesta terra que esteja à altura de rivalizar contigo. Tu reinas soberano sobre todos, sobre tudo. Não há neste mundo, nem nesta era, nem nas eras passadas e nem na era vindoura, nada comparado à glória e ao poder que tu tens. Glorificamos, exaltamos, damos-te graças, damos-te adoração, louvor. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua presença nesse lugar. Pedimos-te tua bênção sobre cada um dos meus irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. E amém. Agora vocês fiquem com as nossas lindas professoras de crianças que trazem mais uma vez uma palavra muito especial para vocês, crianças. Fique com elas e depois nós voltamos para dar a bênção apostólica. Olá, crianças, tudo bem? Olha nós aqui novamente para aprendermos sobre a palavra de Deus. Lembrem-se que hoje é o dia das mães. Muito bem, você já deu um abraço gostoso, um beijo na mamãe? Se ainda não fez,
A hora é agora! Corre lá para fazer, tá bom? Ai, como é bom poder falar com vocês de novo. Mais uma vez a tia vai falar que ela tá morrendo de saudade. Deixe uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. E lembrem-se do desafio que a tia Sheila lançou na semana passada. No versículo que fala sobre o cuidado de Deus conosco. O Pedrinho já fez o dele, vocês viram lá. Agora eu quero ver o de vocês, tá bom? Bom, hoje a tia vai falar, a tia Sheila e a tia Lili vai falar a respeito de algo muito importante que nós encontramos aqui, ó, na Palavra de Deus. Mas antes, vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus? Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão especial que o Senhor criou para nós. Dia das Mães, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada mamãe, de cada filhinho, de cada filhinha. Que o Senhor possa colocar em seus corações a obediência, ó Deus. Porque tudo que um pai e uma mãe quer de um filho, assim como o Senhor também quer de nós, deseja de nós, é a obediência, ó Pai. Abençoe a vida de cada mãezinha, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida delas de forma muito especial. Te agradecemos por cada criança que ouve essa mensagem, por cada família que permite entrar a sua palavra através da nossa escola dominical. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Hoje nós estaremos lendo o texto lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 34, que vai falar assim, parte B. Mateus 12, 34, parte B. B de bola. Diz assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Tia Lili vai cantar uma música muito legal agora com vocês, para vocês saberem qual é o tesouro que nós guardamos no nosso coração. E depois a tia Sheila vai falar sobre as coisas que nós colocamos na nossa boca, que agradam a Deus e que não agradam a Deus. Tá bom? Vamos lá? Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Uma canção nova, muito especial, que fala sobre um tesouro que nós guardamos no nosso
tesouro. É bom saber que nós guardamos um tesouro muito especial no nosso coração. E esse tesouro se chama Jesus. Amém? Amém. E como a nossa boca fala, aquilo que o nosso coração está cheio, como o meu coração está cheio de Jesus, ele também está cheio de amor, não é verdade? E eu vou agora lançar muito amor para a tia Sheila, para que ela receba todo o meu carinho e vocês também, tá bom? É com você, tia Sheila! Oi, tia Lili! Chegaram todos os corações aqui. Bom dia, igreja! Bom dia, crianças! Vamos para mais um EBD? Hoje nós vamos falar do coração, tá? E o texto que a gente vai ler está lá em Provérbios 4:23, que fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. E o que quer dizer esse texto? Que tudo que a gente fala, tudo da forma que a gente age, da forma como a gente trata as pessoas, é que vai refletir o nosso coração, se é um coração bom ou se é um coração mau, né? Então, a historinha hoje, a gente vai falar o que a boca fala, o coração está cheio, tá? Ou bom ou ruim, né? Vamos começar? Então vamos lá. Um coração ruim, coração mau. Um coração mau, ele é azedo como limão. Nossa, limão é muito azedo, né? Ele é ácido como a cebola. A cebola faz a gente chorar. Não é legal fazer ninguém chorar, né? Bom, isso não é uma coisa legal. E ele também é amargo como a pimenta. Nossa, alguém já mordeu uma pimenta? Pimenta nos olhos dos outros? Pimenta arde muito, não é legal. E um coração bom ele tem que ser doce. Doce como chocolate, as balas, o pirulito, o bolo, né? Eu gosto de tudo isso. Ele é doce como as frutas, né? Como a melancia, a banana, a uva, uma delícia. E ele também é doce como o mel. Nossa, e é isso que o nosso coração tem que ter, né? Ele tem que ser doce, ele tem que ser um coração amável, um coração perdoador, um coração que se preocupa com as pessoas, um coração compassivo, né? Porque é isso que vai refletir as nossas atitudes com a pessoa, com as pessoas. Um coração doce e amável, como o mel, né? Então, essa é a lição de hoje, né? A gente soube como as nossas palavras que saem pela nossa boca, elas podem ser doces ou amargas quando a gente fala com as outras pessoas. E como a gente trata também, né? Então, que a gente tenha sempre um coração bom, amável, gentil e perdoador. E hoje a gente tem uma surpresa. Após a nossa EBD, a gente tem um vídeo para comemorar um dia muito especial. Vocês sabem que dia é hoje? É o Dia das Mães. Mas Dia das Mães não é só hoje, né? É todos os dias. Mas hoje a gente tem uma homenagem muito especial para todas as mamães da igreja. Mas vamos orar antes da gente passar para o vídeo? Vamos lá, todo mundo fechando o olhinho. Senhor Deus, muito obrigada por estar conosco nesse momento. Alcance, Pai, todas as crianças e todas as famílias representadas. Cuide de cada uma delas e de cada integrante das suas famílias. Nos faz passar esse domingo com segurança em todos os dias. Abençoe a cada um e esteja conosco, nos guardando e protegendo. Em nome de Jesus, amém. Olha, domingo que vem a gente se vê com muita saudade
tá? E daqui a pouco a gente está junto de novo. Um beijo. Fique agora com o nosso vídeo. Recebam agora, então, após ouvi-las e serem abençoadas também as crianças, Deixa eu só... recebam agora a bênção apostólica. João quer falar antes da bênção apostólica, João? Só lembrar aí. Então lembra, João. Mais uma vez aí, ó, dá aquela curtida no vídeo, continua compartilhando, o vídeo tá aí disponível. Você pode voltar ao vídeo toda vez que você quiser assistir. Eu faço isso, eu faço muito isso. Eu fico assistindo às vezes a pregação, parte da pregação de domingo, eu fico assistindo trechos da aula, fico toda hora eu tô em casa assim de bobeira, eu vou lá, vejo mais um pedacinho. Então assim, isso é muito bom. A gente está estudando por continuidade, né? A gente começa uma carta e vai até o término da carta. Então é bom assim, às vezes você vai lá, relembra. Então o vídeo está aí disponível. Então se você ainda tiver alguma dúvida, comenta aí, mesmo sem o chat ele fica aberto durante a transmissão, mas depois que encerra a estreia, você tem uma aba de comentário e você pode continuar perguntando. Então curte, né? Se você não se inscreveu no canal, se por acaso você está assistindo, se interessou pelo conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha para que o evangelho aí se espalhe. Né? A gente vê que nesse momento muitas pessoas as pessoas estão se vendo sem esperança diante do caos, e no Evangelho elas encontram esperança, em Cristo elas encontram esperança. E como a gente tem, não somente nossa igreja, mas outras igrejas têm feito esse trabalho, as pessoas têm a oportunidade, de vezes, na sua casa, de receber esse conteúdo e ser impactado pelo Evangelho. Então, faça isso, use essa ferramenta extraordinária aí que está em sua mão, que é o telefone, o celular, e compartilha. Então é isso que a gente pede aí para você, para que você contribua também com o nosso trabalho aí, compartilhando, curtindo, se inscrevendo. Então recebam, pois, a bênção. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém.